Oi, 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 minha gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Seguimos Tentando. Pois muito bem, aqui estamos nós com o objetivo de trazer o quê? Um episódio para te ajudar a amadurecer, né? A virar uma mulher de Jesus, porque talvez você esteja me escutando e você se sente uma menininha de Jesus, não é mesmo? Mas dependendo da sua idade, eu ouso dizer de que eu tenho poucas meninas que de fato escutam o meu podcast. A maioria em idade já é mulher ou era para estar sendo. O que faz a gente se tornar de menina a mulher? A maturidade, o amadurecimento. É quando a gente parece que vai tendo uma nova perspectiva de vida, a gente vai compreendendo melhor as coisas. Eu já falei aqui em outros episódios, né, do quanto dizem que a 30 é a idade do sucesso, e para mim, quando eu olho para as minhas amigas mais velhas, eu tenho uma inveja santa delas, porque hoje elas estão despreocupadas. É a sensação que eu tenho de que elas já entenderam umas coisas, assim, sabe essas ninharias, essas coisas que parece que a gente fica meio perdida quando a gente é mais jovem. E eu vejo que quanto mais velha, principalmente se a gente caminha com o Senhor, maior a possibilidade da gente já ter compreendido algumas coisas e que vão fazer com que a gente viva a nossa vida com mais leveza, com mais propósito, com mais tranquilidade. E o tema de hoje é esse. Primeiro que só a frase, eu acho que já dá uma pesada. Pesou aí pra você quando você viu? Ih, acho que eu nem vou assistir esse, né? Nem vou ver esse. Não vai passar. Quando eu recebi essa compreensão pela primeira vez na minha vida, eu não quis entender. Sabe quando você entende, mas você não quer entender? Eu fingi que não era comigo, mas eu guardei aquele amargor lá dentro do meu coração. Me explico. Já falei para vocês aqui algumas vezes, entre pedaços, né, sobre a minha história. De repente é o primeiro episódio que você tá vendo, né, mas eu sou filha adotiva. Meus pais biológicos, quando me tiveram, né, ali engravidaram de mim, eram namorados. Meu pai me abandonou, minha mãe quis me abortar. Maior rolê, maior novelinha. E por conta de tudo isso, eu tive, enfim, né, o que a psicologia chama de complexo de rejeição, né? Que é essa tendência de viver o ninguém me ama, ninguém me quer, se sentir insegura nas suas relações, ter medo de ser abandonada, né? O complexo nada mais é do que essa sensação de que a qualquer momento você pode ser rejeitada. Como uma vez na sua vida, de fato, você foi, ou seja, no meu caso, né? Meu pai me abandonou, minha mãe tentou me matar, tudo isso foi um trauma que de fato aconteceu, e toda vez que você olha uma situação e você acha que aquilo vai acontecer, aquilo dói, como se você estivesse sendo rejeitado, né? E aí, gente, com tudo isso, passei já desde terapia, enfim, muitas coisas aconteceram. Mas o episódio que eu queria narrar para vocês foi de uma vez que eu ainda morava em comunidade. Eu fui para uma missão e eu fui para essa missão no dia do meu aniversário. Já fiquei um pouco chagada e ferida porque eu não ia poder passar o dia do meu aniversário com os meus irmãos de comunidade, mas fui para a missão. E aí, quando eu fui para a missão, cheguei lá, eu fiquei na casa de um casal e o marido, ele era psicólogo. E eu sempre gostei, né? Para quem não sabe, já quis fazer faculdade de psicologia, depois, né, como formadora, aconselhadora, mentora, eu gosto disso aqui, né, de falar de coisas de humanidades, emoção, psicológico e tal. Então, eu colei nele e comecei a conversar sobre várias coisas. E na época, eu não lembro, mas eu acho que eu já fazia terapia ali na comunidade. E eu tinha uma expectativa muito grande de que, à medida com que eu tanto fizesse um caminho de cura interior, como que eu fizesse um processo terapêutico lá de psicologia e tal, de que eu ia ser curada e de que eu nunca mais ia ter a sensação de que eu seria rejeitada, de que eu não teria mais o complexo. E aí eu comecei a conversar com ele, né, super interessada e tal, achando que ele ia talvez falar alguma coisa ali, né, uma terapia grátis que ia mudar a minha vida. E eu nem lembro, assim, como que foi, né, que as coisas fluíram e tal, mas eu sei que de um jeito meio sutil, assim, meio sem graça. Eu lembro muito da cena, assim, na sala da casa dele, ele falou assim: então, Larissa, é porque na verdade a psicologia, ela não acredita nisso, né, de que você vai fazer terapia e você vai ser curada, né, mas na verdade o que a gente acredita é num recalque, né, é de que você vai conseguir compreender isso de uma forma melhor e de que você, sobretudo, vai superar, né, ou seja, assim,
para além do que você vai superar, mas de que isso é uma coisa que vai estar sempre ali. Eu não sei que cara que eu fiz, mas dentro de mim eu fiquei revoltada, porque eu falei, gente, como assim? E eu criei pra mim, né, pra eu não conviver com aquela verdade de que, não, mas espiritualmente Deus pode curar, porque Deus faz a cura completa, né? E ali, isso foi em meados de 2015, 16. Os anos passaram, eu segui fazendo terapia, depois eu saí da comunidade, fui fazer mais terapia, né? Que os traumas, né? Ter os do passado, ter os novos, né? Que se renova. Vida real, né? Vamos pra frente. E aí eu sei que fazendo terapia, amadurecendo mais espiritualmente, eu fui realmente entendendo de que, amém, se o Senhor quer fazer uma cura completa, ok, Ele pode fazer. Mas de que no fim das contas eu sou uma pessoa e de que eu vou carregar marcas da minha história junto comigo. E que inclusive, né, uma frase que eu já usei muito na época das mentorias, eu falava de que a minha história, ela não me define, mas ela me compõe. Então não é porque eu fui vítima, né, no meu caso, né, de abandono, de rejeição, que quer dizer que eu vou ter que viver como uma rejeitada, uma abandonada, ninguém me ama, que eu não vou superar isso. Mas também não quer dizer de que isso não vai fazer parte da minha história. Quando Deus ele nos encontra, ele não vem, passa uma borracha em tudo e nada aconteceu. Ele nos liberta da sentença, da condenação, mas as consequências, seja dos nossos pecados ou infelizmente do pecado dos outros, há de nos acompanhar. Então eu acho que é uma verdade muitas vezes muito dura e que tem que ser uma mensagem que nos encontra já mais madura ou que talvez é uma porta para o amadurecimento, quando a gente entende de que aquela dor, ela pode passar, essa dor latente, mas de que esse trauma, talvez ele ainda permaneça com você. Eu tenho 1000 analogias de coisa de saúde para falar para vocês, né? Mas, por exemplo, lá para meados de 2015, você vê que a pessoa tá velha quando ela começa a falar ano, né? Você tá ligado nisso? Em 2015, eu sofri um acidente de patins. Bem coisa de quem tem 25 anos, né? Era pra eu ter caído de patins com 12, né? Mas foi com 25. E eu simplesmente multifragmentei o meu tornozelo. Gente, basicamente meu pé ficou pendurado. E eu tive que fazer uma cirurgia, coloquei uma placa e 13 parafusos, né? Fiquei 6 meses sem andar, fazendo fisioterapia, fiquei mancando por um tempo e, enfim, graças a Deus, passou. Já tem 10 anos aí da cirurgia e tudo mais. Cheguei a voltar no médico para saber se eu teria que tirar a placa ou não, porque no fim das contas eu não fiquei com mobilidade completa no pé. Então, por exemplo, vou para academia, se eu vou fazer um agachamento, muitas vezes eu não consigo abaixar até o final, não é porque eu não consigo por conta do meu joelho ou alguma coisa assim, mas é porque o meu pé, ele não flexiona completamente. Mas, de forma prática, eu continuo andando. E por muito tempo eu achei até que, enfim, no primeiro ano, principalmente, eu ainda sentia muita dor, de que eu não conseguiria, por exemplo, correr. E hoje em dia eu consigo andar e eu consigo correr. Mas de vez em quando, algum dos meus adoráveis filhos bate nesse lugar. E eu sinto estremecer, assim, ó, do meu tornozelo até o último fio, assim, ó, porque não é dor, me dá uma agonia. E, obviamente, se eu coloquei uma placa e 13 parafusos, eu tenho uma linda cicatriz de uns 20 centímetros na minha perna. Mas que tá ali, que faz parte da minha história. Então, pensa de novo comigo, já vai trazendo aí pra sua vida. De alguma forma, não me impede de andar, não me impede nem de correr, mas de vez em quando dói. E se bater ali, dói. E a cicatriz tá ali. Eu tenho pra mim de que quando a gente tá falando sobre as dores da nossa alma, as nossas dores emocionais, psicológicas, é a mesma coisa. De que em nome de Jesus você viva ali uma terapia, como uma fisioterapia, uma medicação, um mergulho no sangue de Jesus, uma cura interior, um amadurecimento que não vai te impedir de viver, não vai te impedir de caminhar, mas que de alguma forma, minha irmã, é uma dor que tá ali. E que pode ser que de vez em quando, dependendo do jeito que bater, dependendo do jeito que encostar, pode ser que doa. E isso, minha gente, não tem que ser um impedimento para que a gente, de alguma forma, pare a nossa caminhada. Não tem que ser uma coisa de, então nem vou entrar para esse caminho de cura, porque já que eu... Não, não é sobre isso.
Porque uma coisa é quando eu tenho uma dor e uma ferida que ela é latente e ela me impede de andar, ela me impede de caminhar. É uma dor que impede com que eu me relacione com as outras pessoas. É uma dor que impede com que eu avance na minha caminhada espiritual. Aí é uma coisa que você tem que tratar. Pô, tá te impedindo de viver. E outra coisa é quando é algo que eu já tenho domínio sobre isso. Ou quando ainda de vez em quando dói, eu fico triste, mas não me domina mais, não me faz refém, não me amarra, não me impede de viver. Então a primeira coisa que você tem que olhar para a sua vida hoje é dizer, quando eu olho para a minha história, para as minhas dores, para as inseguranças que eu sinto, para os medos, eu tô tentando avançar e não tá indo. Poxa, será que não tem algo ali que tá precisando da sua atenção? Faça o que só você pode fazer por você. E ao mesmo tempo, para você que talvez já passou disso e tá indo um pouquinho mais para frente, é hora de entender de que a superação é mais importante do que a cura completa. E que muitas vezes conviver com esse espinho na carne, com essa dor, com essa tendência e com essa consequência é justamente o testemunho que a gente vai ter para contar. É justamente o que vai nos santificar e que é parte de quem nós somos. Quando eu estava para começar a gravar esse episódio, eu me lembrei de uma cena de The Chosen assim que me marcou profundamente. Vou deixar o linkzinho para vocês verem completo. Que é uma cena de quando o Tiago Menor, né, está conversando com Jesus e eles estão prontos para sair para a missão. E ele é coxo, né, ou seja, é manco. E aí ele fala, Jesus, mas deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Agora a gente vai sair em missão e a gente vai fazer aquilo que o Senhor faz, certo? Certo. Mas aí a gente vai curar as pessoas? Sim, mas como que eu vou fazer isso sendo que eu tenho isso? Que testemunho é esse que eu tô dando? Eu vejo o Senhor curando tantas pessoas e eu não fui curado, né? E aí Jesus tem uma conversa ali tão amorosa, tão maravilhosa com ele, né? E ele diz o quanto que quando as pessoas são curadas, e muitas pessoas são curadas, recebem esses milagres, sobretudo aqui falando de uma cura física, por exemplo, essa é a história que elas têm para contar. E muitas vezes é a partir desse milagre que acontece uma conversão da própria pessoa que foi curada, de pessoas que estão ao seu redor. É uma forma em que Deus ele é glorificado, porque aconteceu um milagre. Deus é bom, Ele me ama, Ele me curou. Mas de que ao mesmo tempo outras pessoas, Deus, na sua infinita bondade, podendo curar, não realiza, porque Ele encontra até mesmo naquele coração essa disponibilidade e essa possibilidade de que, ainda que essa pessoa não seja curada, ela louve e bendiga o nome do Senhor. Ela continue servindo o Senhor apesar da sua enfermidade. Inclusive ali no caso de Tiago, que ele está falando de uma cura física, assim, de conseguir ter essa compreensão de que Deus é maior do que o corpo, de que a maior cura que Ele pode realizar em nós não é física, mas é a cura da nossa alma, é nos tirar da escravidão do pecado e nos dar a vida eterna. E essa cura já aconteceu. Esse milagre já aconteceu. Cristo deu-nos vida por sua morte. E é isso que você testemunha. E eu acho que quando eu olho para aquela cena, me estremece o coração, porque por muitas vezes eu já passei por bons processos de cura, por exemplo, em relação ao meu complexo de rejeição, e às vezes parece que eu vou lá e eu examino minha alma, eu vejo uma situação que aconteceu, eu falo, ai meu Deus, acho que eu fui curada. Ai, como eu tô curada, ai, como eu superei. Ai, me rejeitou e eu nem senti. Aí você pula para qualquer outro episódio de eu vivendo a vida, e eu, às vezes, tenho uma sensação de que eu sou um bichinho, de que eu sou uma menininha, de que eu tô refém daquele sentimento, naquela situação. Eu falo assim, meu Deus, doeu. Nossa, e doeu bastante. Nossa, e abalou. E, meu Deus, eu... Primeiro que eu acho que isso te dá um senso de pequenez, que não tem coisa melhor para a alma, não, né? Quando a gente tá se achando essa bichona toda, essa Coca-Cola no deserto toda, cuidado. Porque vocês sabem como é, né? Tem um casal que eu conheço, você já ouviu falar no seu Adão e na Dona Eva? Quando eles começaram a achar que eles estavam lá, tudo foi que, né? A cobra apareceu, comeu maçã, daí pra frente, só pra trás.
Então, quando a gente muitas vezes se dá conta ali do nosso espinho na carne, da nossa dor, é a melhor forma que a gente tem da gente reconhecer quem a gente é. Nada. Uma hora fortona, bichona, vai, lá. Porque é assim que eu me sinto muitas vezes, muito capaz, muito poderosa nesse lugar de execução. Mas em outros momentos, quando eu vejo, eu me sinto realmente uma menininha, um bichinho, um tatuzinho que entra dentro do casco para se proteger do mundo. Então eu vejo que de tempos em tempos eu tenho a graça de me deparar com a minha ferida. E aqui eu tô falando do complexo, mas, gente, sempre tem uma feridinha nova ali. É um exemplo. Será que você não rejeita tanto as suas dores, a sua ferida, a sua história, e você não percebe que desse grande mal que te aconteceu, que obviamente Deus não queria que tivesse acontecido, você não pode tirar um bem? Será que essa situação não pode revelar quem você é, que é um nada diante de Deus, ao invés disso fazer com que você se sinta depressiva? Isso faça com que você se sinta amada e amparada por Deus, que te ama independente do que tenha te acontecido? Uma outra coisa que eu acho que me toca muito e foi uma realidade do que eu já vivi, eu acho que isso já entra muito mais assim, num âmbito de falar sobre cura física mesmo, sabe? Eu já tive uma doença chamada hiperprolactinemia, que é uma doença que basicamente você produz muita prolactina, que é o hormônio do leite. Então, com isso, eu nem era casada na época, não tinha uma vida sexual. Eu produzia muita prolactina como se eu estivesse amamentando. Com isso, eu me tornava uma mulher infértil. Não é uma doença muito comum, por isso não tem muito tratamento, enfim. E eu recebi esse diagnóstico pouco tempo depois de ter terminado um relacionamento, né? Antes de namorar o Flávio, eu tive um ex que foi meu noivo. A gente terminou nosso relacionamento 4 meses antes de casar. E foi uma tristeza muito grande tudo que aconteceu do nosso término. E na sequência, eu descobri que eu tinha hiperprolactinemia. Então, eu fiquei muito mal. E ao mesmo tempo, eu comecei a pensar que de alguma forma, talvez Deus não tivesse deixado com que nós nos casássemos. Porque o sonho dele era ser pai, eu também queria ser mãe e tal. Então, de que talvez eu nunca fosse constituir uma família porque eu não poderia ter filhos. É claro que isso doeu lá dentro do meu coração como uma ferida muito grande. Mas, ao mesmo tempo, foi de um crescimento de fé muito grande para mim. Porque eu lembro que eu tive que amadurecer a ideia de que Deus ele não era ruim, porque talvez eu nunca fosse mãe. E de que Deus não tinha morrido na cruz para me dar filhos. Até porque tem muita gente que tá ali no carnaval, né? Depois de 9 meses você vê o resultado. E essa pessoa não necessariamente é cristã ou pagã. Algumas pessoas têm filhos e outras não têm. Mistérios que a gente descobre lá no céu. Mas dentro de mim, eu falei assim, talvez dentro do plano de Deus, né? E amém. Fiquei triste, confesso. Não tinha essa fé que talvez outras pessoas tenham, mas eu fiquei triste. Mas dentro de mim eu falei assim, amém. Eu vou seguir a minha vida, eu vou continuar te servindo, te seguindo. E se o Senhor quiser me curar, amém. Se o Senhor não quiser me curar, amém também. E fui viver minha vidinha. Aí eu me lembro que, acho que tinha um pouco mais de uma semana, sei lá, tinha um mês, acho que no máximo, que eu tinha tido esse diagnóstico, eu não tinha contado pra ninguém, tipo, ninguém, nem minha mãe, que na época pagava os meus exames, sabia do que tinha acontecido, que eu escondi dela, porque eu acho que também falar sobre aquilo, eu não seja essa pessoa, mas eu era, hoje eu já não sou mais, mas eu não queria falação na minha cabeça, entendeu? Então eu preferi sofrer sozinha, não faça isso, sofra com um amigo, fecha parênteses. Eu lembro que eu fui participar de um retiro que não tinha nada a ver de cura, libertação, nada, era um encontro de lideranças, né? Porque eu era coordenadora do Ministério Universidades Renovadas em São Paulo. Fui participar de um retiro de liderança. E eu não sei se você vem do meio carismático, mas no meio carismático acontece uma coisa muito legal, que eu particularmente adoro, que é do nada você vai lá, faz uma tendinha, que chama, faz uma rodinha, e aí um por um vai lá no meio e recebe um xalalá. Se o senhor quiser falar alguma coisa, ele fala, se não quiser, recebeu a bênção. E lá tô eu, né, com o coração meio apertadinho pela minha história, pela minha doença, mas de outro lado aberta, assim, Senhor, quero ser missionária nas nações, vamos lá. Ajoelhei. Quando eu ajoelhei, o que você pensa que Deus vai falar? Coisa da missão. Aí já veio o irmãozinho, né, sabe esses irmãozinhos, sempre tem um ungidinho. O irmãozinho ungidinho colocou a mãozinha e falou assim,
Lari, o Senhor coloca no meu coração que Ele quer curar a sua maternidade. Na hora quase que eu olhei assim, eu falei, não tem maternidade pra curar, porque eu não vou ser mãe, então não tem maternidade pra curar. Aí veio uma outra pessoa falando um negócio de maternidade espiritual, eu falei, então é isso, ó, esse é o papinho dele agora, né? Então ele tá querendo dizer que já, né, que eu não vou conseguir ser mãe, tipo mãe de bebês, então eu vou ser mãe de pessoas, maternidade espiritual e tal, é isso. Daí daqui a pouco veio o irmãozinho, continuou rezando por mim, falou um negócio assim, o Senhor tá querendo te curar no seu aparelho feminino. E interessante, porque não era no aparelho reprodutor, né? Porque esse tipo de problema hormonal é na hipófise, então é na cabeça. Mas é o aparelho feminino que é o hormônio. Aí eu falei assim, não, lá e vem ele. E aí, o irmão do reteté começou ali, receba agora, em nome de Jesus, a cura e não sei o que lá. E eu já comecei a chorar, que eu não tava entendendo nada. Ele não sabia de nada, porque ninguém sabia de nada. Gente, eu senti assim, ó, como se fosse um raio que passava assim da minha cabeça até chegar ali no meu útero, ovários e tudo mais. Eu senti um negócio. E aí, quando acabou a oração, né, eu meio sem entender o que tinha acontecido ali, ele falou assim, olha, Larissa, eu não sei se você já tinha algum diagnóstico ou não, mas o Senhor coloca no meu coração que você foi curada e que você pode fazer os exames porque você foi curada. E, gente, eu fui curada. Não só fui curada, como vocês já perceberam, né? Tive um filho atrás do outro. Até hoje, se o Flávio olha mais forte pra mim, eu já tenho medo de engravidar, porque a fertilidade veio com força, gente. Eu tenho quase gêmeos. Meus filhos têm 11 meses de diferença. Então, assim, por que eu tô contando isso? Primeiro, honra e glória do nosso Deus. Nesse caso, ele quis curar. Mas ele poderia não ter querido. E como foi um passo importantíssimo para minha fé. Antes de proclamar a cura, eu amadurecer e eu entender de que se Jesus quisesse me curar ou não, ele não deixaria de ser Deus. E ele não deixaria, sobretudo, de ser o meu Deus. E aí uma coisa muito interessante aconteceu, que teve um dia que eu fui dar uma entrevista. E essa entrevista estava passando online. E o Flávio ficou em casa e ele estava vendo essa entrevista. Quando eu saí da entrevista, que eu estou ainda conversando ali com o pessoal, ele fala, amor, preciso falar com você, preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Aí ele virou pra mim e falou assim, escuta isso aqui. E aí ele começa a cantar uma música que inclusive está no álbum dele, que a música fala assim, porque eu não vou cantar, mas ela fala assim, eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. E fala, enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. E aí vem o refrão que fala, cura Jesus, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Mas se não quiser, ainda assim te adorarei. E aí depois fica, adorarei, 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 adorarei. A música se chama Enquanto Eu Te Adoro e tá no álbum do Flávio. A Glória da Segunda Casa. Vou deixar o link pra vocês também. Mas assim, eu falei, cara, é exatamente isso. Eu consegui, naquele momento, receber uma graça muito maior do que a maternidade. Mas de entender que Deus ele vai para além da bênção ou da cura que ele pode ou não nos dar. E o que eu desejo, assim, do fundo do meu coração para você que tá me ouvindo, eu não sei se você tem um testemunho de cura física para contar ou não. Eu não sei se você tá passando por uma situação de pedir a cura ao Senhor. Se você tem um diagnóstico de uma doença física, mental, psiquiátrica, ou se tem alguém da sua família que está vivendo isso. Mas eu queria te dizer de que, para além das dores desse mundo, a promessa de Deus para nós é de que se existem coisas nessa terra que não vão passar, a verdade é que o título deste episódio está errado. Vai passar. Nem que seja lá no céu. Aonde nós cremos na promessa, né, de que haverá realmente
um lugar onde não haverá dor, não haverá lágrimas e onde lá nós testemunharemos não só os milagres que aconteceram, mas a graça que nós tivemos de conviver com as nossas dores, os nossos traumas, as nossas tendências, as consequências dos nossos pecados ou de outras pessoas, as nossas não curas, as nossas enfermidades, as nossas tristezas, mas de que em tudo o Senhor nunca nos desamparou. Nunca nos faltou consolo, nunca nos faltou a graça, nunca nos faltou a fortaleza. Então eu espero que você, enquanto mulher que me ouve hoje, você se saiba amada por Deus, independente se você foi curada ou não. E para finalizar esse episódio, eu pedi um áudio para uma amiga que é uma fofinha de Jesus, que é a Bruna Marques, que é missionária também, cantora e compositora católica. E se você não acompanha ela, também eu vou deixar o linkzinho dela aqui, do Instagram dela, o canal dela no YouTube. E ela tem uma história que ela já testemunhou lá no Instagram dela, que ela foi diagnosticada com bipolaridade, né? E eu pedi para que ela gravasse um áudio falando sobre como é isso para ela e tudo mais. Daí ela gravou um áudiozinho pra gente que eu vou colocar aqui. Ei, Lari, você que está ouvindo esse podcast agora, eu sou a Bruna Marques e esse tema diz muito ao meu coração e também da minha história. Desde 18 anos de idade, eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar, que para quem não sabe, é uma doença que apesar de ter tratamento, não tem cura. E por muito tempo, em momentos de crise severa, de depressão e também de episódios maníacos, às vezes tudo que eu queria era ser curada. Mas foi passando por um vale muito difícil, o pior que eu já passei em relação à minha doença, que eu aprendi que o Senhor, Ele não errou quando me fez e quando me permitiu viver essa condição. E que Ele estaria do meu lado em todas as crises, em todos os momentos, sendo curada ou não. Então, quando Jesus, Ele também está com aquele cego na palavra e Ele diz, Senhor, se Tu queres, Tu tens poder para curar-me. Ele diz, se Tu queres. E pode ser que o Senhor não queira me dar essa cura e tudo bem. Porque eu aprendi que se essa é uma cruz, um espinho na carne que o Senhor me deu, para estar mais próxima dele e para viver uma vida separada, diferente daqueles que não têm essa condição, amém, Senhor. Eu aceito a tua vontade, eu aceito aquilo que tu tens para mim. Então, ainda que ele não me cure, eu vou continuar louvando o Senhor, não importa o que aconteça, porque aquele que me fez é muito maior do que aquilo que eu tenho. Ai, é ou não é uma florzinha de Jesus? Gente, miga, amo você, viu? É lindo, né? Acho que a gente poder estar perto de pessoas que também... A Bruna é novinha, viu, gente? Eu já sou mais velha, 35. A Bruninha deve ter o quê? Uns 24, 23, por aí. De ver o quanto que através do vale dela, né? Como ela mesma fala, ela conseguiu, né? Conseguir ser ainda mais florzinha de Jesus, né? Então, que através desse podcast, através desse mini áudio aí da Bruninha, que o seu coração encontre esse consolo que vem sempre do Senhor, né? De que, independente do que nessa terra passe ou não passe, né? A gente crê num Deus que diz que céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. E a sua palavra é de vida eterna. Amém? E se você chegou até o final desse episódio, o que você acha da gente combinar um emoji? Quem já ouviu outros episódios já entendeu, né? Pra dizer que você é amiga, tu é parça, tu sobreviveu até o final, você coloca um emoji. Que hoje vai ser, sabe aquelas mãozinhas assim, ó, que tá tipo dando glória, pra gente dizer de que toda a glória, né, de que céus e terras passarão, a glória não passará, de que a graça basta, amém? Então, coloca aquele emoji das mãozinhas. Amém? Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, deixe seu comentário, deixe seu testemunho. Outras pessoas podem ler também, tanto no Spotify quanto no YouTube. E por aqui, seguimos tentando. Deus abençoe. Tchau, tchau.